Fala galera, eu sou o Kevin e mais uma vez estamos aqui para poder estar falando sobre algumas questões muito legais sobre a palavra de Deus. Hoje temos a honra de ter o pastor Eduardo conosco para poder estar falando sobre escatologia, sobre a volta de Jesus. Dudu, muito obrigado e se você puder, fala um pouquinho sobre quem você é, de onde você veio e é isso aí. Fala, Kevin. Olá. Pronto, eu sou o pastor Eduardo. Atualmente eu moro aqui em Portugal e tenho como uma das minhas paixões o estudo da escatologia. Então, para mim, é ótimo, eu agradeço o convite e vamos lá, vamos tentar responder as questões aí. Que honra, cara, que alegria. É isso aí. Então, Dudu, assim, de cara, eu acredito que nesses últimos tempos a escatologia é um dos assuntos que tem sido bem falado no geral, né? Ainda mais nesse contexto de pandemia, muitas pessoas reataram com a igreja principalmente porque ficaram com medo de será que esse é o fim? Será que tudo se acabou ou não? Então, assim, o que a gente entende que é escatologia em si, na prática? O que você pode dizer para a gente aí sobre isso? Assim, no contexto geral, a escatologia bíblica estuda as coisas que vão acontecer no fim. Mas eu gosto de ampliar um pouco mais essa visão ou de olhar de uma perspectiva diferente, né? Desde Uhum. os primórdios da humanidade, há duas questões aí que as pessoas tentam responder, né? Por volta das imensas gerações que passaram. A primeira é de onde viemos, né? Como surgiu a vida, e a segunda é quando isso vai terminar. Uhum. Então, as pessoas, quando falam de escatologia bíblica, acham que Apocalipse vai ser uma resposta para o fim das coisas, né? Que o foco se torna o término de todas as coisas. Pegam aqueles pontos chaves, quem vai ser o anticristo, quem vai ser, né, o falso profeta, como que vai terminar o mundo, e não é esse o foco que Uhum. nós, enquanto cristãos, temos que ter. O foco que nós precisamos ter é na volta de Jesus. Nós estudamos escatologia e se não tiver a pessoa de Jesus, a vinda de Jesus como foco escatológico para o desfecho de todas as coisas, nós perdemos o sentido de estudar as profecias. Lá no livro de Daniel, você vai olhar e você vai encontrar 6 objetivos básicos para aquela palavra que Deus estava trazendo a Daniel, né? Dar fim aos pecados, enfim, são 6 pontos específicos e em todos eles o objetivo é o resgate do homem, é o resgate da humanidade. Então eu gosto de apontar o estudo escatológico para essa visão. Jesus está voltando e o meu foco não é o fim do mundo, não é o fim dos Uhum. tempos. As pessoas, quando olham isso, ficam assustadas, ficam com medo, né? Tem aquela sensação de que as coisas vão acabar e tudo mais. E não é bem por aí. Nós vemos que nas cartas de Paulo, Paulo fala que nós deveríamos animar uns aos outros com essas palavras. E as palavras que ele estava se referindo eram as palavras da volta de Jesus. Então, dentro dessa perspectiva, nós começamos a enxergar o que vai acontecer, aquilo que já aconteceu e o que vai acontecer, que está predito pela palavra, com um ângulo diferente, né? Diferente daquela visão que se tem de Hollywood, dos filmes, né? Que é o fim do mundo, o fim do tempo. Tem realmente lá descrito eventos que têm relação com a estabilidade da humanidade na Terra e tudo mais, mas esse não é o foco. Nós cremos que Jesus está às portas, que Jesus está voltando e estamos olhando atentamente os sinais da volta de Jesus. É esse o motivo pelo qual nós estudamos escatologia. Cara, que legal. Assim, uma coisa que eu achei interessante que você falou é que não é igual um filme de Hollywood, né? É porque, assim, às vezes a tendência das pessoas é glamorizar bastante as tragédias e olhar ali para os pontos principais, como, por exemplo, recentemente teve uma movimentação aí que apareceu um chip com 666 e todo mundo já começou a falar, opa, é a marca da besta, tá tudo dando errado. Daqui a pouco aparece um e falou, não, o Macron ele é um anticristo. Então, enfim, você vê vários rumores, várias ideias, várias coisas aleatórias que
enfim, as pessoas elas se atêm a detalhes, mas não ao contexto completo. Isso traz muita confusão. Sim. Então, E as pessoas erram um pouco ali nessa questão, porque estudar escatologia não é algo muito simples, é óbvio, né? Mas elas se perdem um pouco porque elas começam a tirar referências de programas da Discovery, da History Channel, o filme que elas assistiu, né, 2012, né, Impacto Profundo, essas coisas todas, elas misturam tudo isso, ouvem pessoas que não têm preparo nenhum, né, começam a buscar esse conteúdo na internet e às vezes se deparam com pessoas que parecem ter uma eloquência, mas não têm, na verdade, domínio da escatologia, e começam a ficar, misturam formas de compreensão, misturam conhecimentos, entendimentos, e hoje em dia, Kevin, quando a gente estuda escatologia, a gente começa a descobrir que boa parte daquilo que se considerava no passado algo ainda assim a ser entendido, já tem discernimento, já tem entendimento e a base da palavra, com base fundamentada na própria palavra. Então, hoje em dia, nem tudo é tão misterioso quanto parece, mas precisa ter o cuidado de ter as fontes corretas, a palavra é a principal fonte, e o entendimento, né, o exercício contínuo do estudo da palavra, né? Então, essa coisa de sair desse mundo das ideias, dos sonhos, dos filmes, e entrar para uma realidade que é a vinda de Jesus, mas através do prisma da palavra. com certeza. Uma das coisas que eu achei muito interessante que você falou é que o centro tem que ser Jesus, né? Eu acredito que, querendo ou não, de uma forma direta ou indireta, para uma pessoa estudar alguma coisa, ela tem que ter alguma motivação. Não tem jeito. Se você procura alguma coisa é porque você tem interesse por aquilo. E se o nosso interesse não for Jesus, não for Deus de fato, a gente vai entrar por um caminho às vezes dúbio, confuso e pior. Às vezes a gente entra num labirinto de tantas informações desconexas que a gente acaba se perdendo cada vez mais, né? Então, assim, eu achei muito interessante essa questão que você falou sobre que o propósito, né, é Jesus. O que eu acho interessante é que quando você começa a pensar na escatologia nesse formato que você falou, é que você consegue ter aquela mesma visão, por exemplo, da questão do plano da salvação. Você lê Gênesis, você vê, o homem pecou, caiu, Jesus veio, ele no caso ele restituiu todas as coisas, reconectou o homem com Deus, porém você vê que no fim ainda tem no caso uma parte de todo esse contexto que ainda vai se cumprir, que ainda vai acontecer. Então você vê que isso faz parte de um contexto bem interessante que todo mundo está inserido, que a gente faz parte, que a gente não pode ignorar, né? Então, Sim. muito legal mesmo. Eu sei que vai render muito pano para manga, com certeza, esse tipo de assunto. Então, assim, eu tenho já algumas perguntas que algumas pessoas fizeram, eu tenho outras questões, mas isso tudo ainda vai vir nas próximas partes do que a gente vai estar falando. Pessoal, você que está assistindo esse vídeo, você que está acompanhando essa série, fique sabendo que esse não é o primeiro, é o primeiro, mas também não vai ser o último vídeo. Com certeza vão surgir perguntas, enfim. Então eu quero te fazer um convite. Coloca aqui nos comentários ou por onde você vê as suas dúvidas e as suas perguntas sobre aquilo que o pastor vai estar falando sobre o assunto, que aí a gente pode encaminhar e o pastor prontamente vai estar respondendo. Então, na próxima semana a gente vai estar com mais um vídeo. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Dudu, muito obrigado aí por essa explanação e com certeza a gente vai estar aí cada vez mais atento, né, nessas questões, botando Jesus no centro principalmente e procurando estudar mais a Bíblia como você falou. Então é isso. Deus abençoe.